E aí, meninos e meninas, moças e rapazes da Escola Gabriel Pereira em Mogi das Cruzes, tudo bem com vocês? A gata acabou de passar na frente da câmera. Oi pai, oi mãe, que estão acompanhando as atividades do seu filho, da sua filha, durante esse período de pandemia. Eu sou o professor Antônio e essa é mais uma aula de isolamento social. O professor já explicou em vídeos anteriores e para alguns de vocês em sala de aula também, que nós, professores, temos mais do que a responsabilidade de ensinar as nossas disciplinas para vocês. Tem uma série de competências e habilidades que todo aluno precisa desenvolver durante a sua vida escolar para ficar mais bem preparado para o futuro. Dentre muitas dessas competências, tem duas que são muito parecidas e que estão se destacando nesse período de isolamento social. São elas a investigação científica e o levantamento responsável de informações. Pode ser palavras difíceis, mas você já aplica essas competências na sua vida escolar, mesmo que você não saiba. Então nós vamos explicar um pouquinho sobre cada uma delas e com base nisso nós vamos desenvolver as próximas atividades, tá legal? Vamos explicar a primeira, investigação científica. Isso é uma coisa que você já tem como base dentro da escola desde o primeiro ano do fundamental. A investigação científica ela está ligada a cada uma das disciplinas que você aprende no decorrer da sua vida letiva. Você pode aplicar a investigação científica em história, geografia, matemática, ciências, biologia, química, física, sociologia, filosofia, educação física, educação artística. Em tudo você consegue aplicar uma investigação científica. Vamos a alguns exemplos muito simples. Você sabe que a fórmula da água é H2O. Se for H2O2, deixa de ser água. Se torna uma outra molécula, certo? Então existe uma verdade dentro da investigação. A molécula da água é H2O. Outra verdade alcançada pela ciência. Espécies não podem se cruzar entre si. Você pode ter um gatinho de estimação e um cachorrinho de estimação, mas eles não vão poder ter um filhote juntos, porque a genética deles é diferente, certo? Você aprende isso em ciências. Outro exemplo muito simples. Você sabe que 10 mais 10 é 20. Você sabe que 100 mais 100 é 200. 10 mais 10 não pode ser 21. É matemática, é uma ciência exata. Foi alcançada no decorrer de eras para desenvolver um conceito exato que você pode padronizar na sua vida. Por exemplo, você consegue contar as horas, você consegue contar quanto dinheiro você tem no bolso, você consegue contar a quantidade de comida que você come ou quantas horas você dorme. Para tudo isso, você depende da matemática. Tudo isso é alcançado através de investigação científica. Para que ela serve? Para te colocar a par da realidade em que você vive. Você está cercado de fenômenos naturais, fenômenos da sociedade, e cada um desses fenômenos possui uma explicação. Cada um desses fenômenos pode ser descrito, observado e estudado. Certo? Isso é uma investigação científica. Você pode trabalhar as cores da paleta que você vai usar para desenhar o seu trabalho de educação artística. Essa mistura de cores é investigação científica. A gente sabe que vermelho e amarelo, quando misturados, resultam em laranja. A gente sabe que azul misturado com amarelo resulta em verde. Não tem como ser de outra forma, ok? A investigação científica ela te traz bases para você enfrentar a realidade ao seu redor, para você saber o que está acontecendo ao seu redor, para você entender por que chove, para você entender por que você precisa ficar isolado durante uma pandemia, para você entender qual é a necessidade de se manter informado em relação aos avanços da ciência, porque a ciência te dá as bases sólidas para que você consiga viver melhor e não fazer papel de bobo diante de outras pessoas, ok? A competência número 2, levantamento responsável de informações, caminha lado a lado com a investigação científica, porque você precisa investigar a veracidade, a origem da informação que você está consumindo. E isso é uma competência extremamente importante num período de pandemia. Sabe por quê?
Porque o professor está aqui dando uma aula para você que você provavelmente está assistindo no celular. Nesse mesmo celular, você tem YouTube, você tem Facebook, você tem Twitter, você tem Instagram, você tem os seus games instalados, você tem os jogos online também, você tem uma dúzia de aplicativos que estão competindo comigo para pegar a tua atenção, para que você deixe de me assistir para dar uma jogadinha ou para conversar com seus amigos lá na turma de WhatsApp. Certo? É muito complicado a gente ensinar em distanciamento porque a gente está competindo com uma tecnologia muito avançada. E essa mesma tecnologia está sendo responsável atualmente, nesse período de isolamento, por disseminar uma quantidade imensa de fake news. O que é fake news? É uma notícia falsa, uma desinformação, uma mentira, geralmente criada para causar confusão social, ok? Ninguém precisa apelar para a mentira para defender uma realidade, ok? A realidade se traduz em verdades. Então, fake news é uma mentira que geralmente é destrutiva, geralmente corrompe as pessoas, destrói índoles, causa um mal absurdo para a sociedade. E você, aprendendo dentro de casa, precisa se manter antenado em relação a muitas das informações que você está tendo que buscar para concluir as suas atividades, seja em que disciplina for. Em sociologia, por exemplo, que nós debatemos muito política, ou em filosofia, que nós debatemos muito política, nós sabemos que existe uma quantidade absurda de informações erradas circulando por aí e que são tidas como corretas. Por exemplo, o professor aqui, que é formado em jornalismo, é professor de sociologia, não tem medo nenhum de dizer que uma pessoa que estampa um cartaz pedindo o retorno do AI-5 é uma pessoa desinformada, ignorante, uma pessoa sem qualquer base científica ou relevância de informação, uma pessoa que não se atualizou e sequer sabe o contexto histórico do país onde ela vive. Uma pessoa de mente saudável jamais ostentaria um cartaz escrito pelo retorno do AI-5. Você quer entender por quê? Você vai pesquisar, provavelmente a sua professora de história vai pedir isso para você, ou o seu professor de sociologia vai pedir isso para você. A questão é, existe muita desinformação, certo? E você precisa saber se essa desinformação vai te afetar de forma positiva ou negativa. Novamente, você não pode fazer papel de bobo diante de outras pessoas. Vamos a uma desinformação? Alguns meses atrás, os cientistas iniciaram os testes com cloroquina para combater a Covid-19, ok? Foram feitos milhares de testes lá na Europa, nos Estados Unidos, e o resultado foi que as pessoas ficavam curadas com ou sem cloroquina, e as pessoas morriam com ou sem cloroquina. Os índices eram os mesmos. Isso significava que a cloroquina não surtia resultado no combate à Covid-19, ok? Foi descartado. No entanto, existem pessoas que insistem em defender que a cloroquina pode combater a Covid-19, sendo que isso já foi provado por cientistas, pela ciência que dá base à nossa sociedade, que não funciona mais, ok? Vamos a mais uma desinformação. Você já deve ter recebido uma mensagem no WhatsApp dizendo que não estão conseguindo curar a Covid-19, porque na verdade o coronavírus não é um vírus, é uma bactéria. E quem dissemina isso não tem a menor base biológica, científica, para compreender que existe uma diferença muito grande entre bactérias, que são desse tamanho, e vírus, que são desse tamanho e se alojam dentro das bactérias, que a constituição deles é completamente diferente e que qualquer cientista, qualquer pessoa com base científica, qualquer aluno de ensino médio sabe diferenciar uma bactéria de um vírus, ok? E, no entanto, existem pessoas que alimentam essa desinformação. Se você consome desinformação, você passa adiante. Você não é responsável só pelo que você aprende. Você é responsável também pelo que você ensina. E, nesse aspecto, o levantamento responsável de informações vai te ajudar muito a crescer dentro de uma realidade, sabendo o que acontece ao seu redor, sem ilusões, preparado para enfrentar a vida adulta e todos os problemas que ela traz junto com ela, certo? Você precisa fazer esse levantamento responsável de informações porque os seus professores vão te cobrar por isso. Cada vez que você tiver que fazer uma pesquisa para desenvolver um trabalho, você não vai poder inventar. A gente sabe quando você inventa. Quando a gente pede para você entrevistar 10 pessoas, a gente sabe que você não entrevistou 10 pessoas, que você entrevistou 2 e inventou 8.
E a gente sabe quando você realmente entrevistou as 10, ok? A investigação científica e o levantamento responsável de informações são as bases principais do nosso trabalho em educação à distância nesse período de pandemia, tá bom? Porque você está sendo bombardeado todos os dias por desinformação e mentira. Você precisa ter coerência e saber separar o que é verdade, o que é mentira e aplicar isso na sua vida. Tá legal? Então, com base na definição desses dois conceitos, dessas duas competências, o professor aqui vai desenvolver algumas atividades que vai deixar disponível lá no Classroom, também vai colocar nos grupos de WhatsApp, também no Facebook, porque a gente está envolvido em todos esses canais e a gente vai desenvolver essas atividades com base nessas competências, tá bom? Qualquer professor de outra disciplina que se sentir à vontade para usar o vídeo do professor Antônio aqui para desenvolver atividades relacionadas a essas competências junto às suas turmas, é um prazer, é uma honra compartilhar isso com vocês, tá bom? Fiquem todos à vontade para aproveitar esse vídeo e usar em suas aulas também. Eu adoraria se isso acontecesse. E você, aluno, aluna, preste muita atenção na forma como você está desenvolvendo os seus trabalhos nessa pandemia. Investigação científica e levantamento responsável de informações são o mínimo que você deve apresentar para ser bem caracterizado, para você mostrar que você está sabendo questionar a realidade ao seu redor, para saber que você não é só mais uma ovelhinha andando junto com o rebanho. Você consegue ser o patinho feio, porque o patinho feio era aquele que questionava tudo. E é por isso que ele era considerado um patinho feio, ok? Você pode ser um patinho feio. Pergunte sempre o porquê. Faça sempre uma pergunta por dia para você mesmo e busque uma resposta. Aprenda uma coisa por dia. Se você fizer isso, depois de um ano, você já vai saber muito mais do que você sabe hoje. E aprenda corretamente, tá legal? O professor fica por aqui. Qualquer dúvida, a gente está em contato nas redes sociais. #Fique em Casa.